Olá, sejam bem-vindos à nossa reunião de monografia. A gente vai falar hoje especificamente sobre a apresentação de Mono 2 no modelo virtualizado. Então, para isso, eu vou começar compartilhando aqui uma parte da minha tela. Espero que vocês estejam vendo bem aí o arquivo do PowerPoint. Tá? Esse PowerPoint aqui é um PowerPoint modelo da instituição e eu vou comentar sobre ele, vou comentar algumas coisas que eu gostaria que vocês ficassem atentos na hora de produzir a sua monografia, a sua apresentação, na verdade. Tá? Esse aqui é um formato modelo, então ele serve para orientar vocês, principalmente quanto ao número de slides. Eu lembro que esse modelo eu participei da construção dele em 2020, no ano passado, quando a gente teve as primeiras apresentações virtualizadas, né? Então, a gente tem aqui 12 slides, que é o que a gente acredita ser um tamanho adequado, né? Então, esse PowerPoint ele tem um tamanho que, a princípio, funciona muito bem, né? Bom, no ano passado e nos 2 semestres, as apresentações ocorreram com base nesse modelo e fluíram muito bem, né? Então, o que é importante aqui? Vocês precisam colocar essas informações mínimas que a gente colocou nos slides, mas nada impede que vocês coloquem mais informações, mas o que está aqui nos slides deve conter, obrigatoriamente. Então, colocar nome, titulação minha, no caso, do orientador, local, ano, logo da universidade, título da monografia. Isso daí é uma estrutura que é obrigatória. Você pode mexer na formatação, no tamanho de letra, no padrão de cores. Você pode utilizar o fundo de uma outra cor. Você pode utilizar uma imagem mais atual aqui do logo da universidade. Pode mexer um pouco aqui, por exemplo, na área que ocupa cada uma das informações. Então, eu posso vir aqui e dar uma ajustada. Isso aqui não tem problema, tá? Na hora que você terminar, exporta como PDF para você montar a sua apresentação baseada no PDF, porque isso vai te ajudar. Porque, por exemplo, essa formatação, quando você salva em PDF, ela é mantida, independente do que aconteceu, tá? Salva uma versão no Word do PowerPoint, quer dizer, se você quiser montar animações, isso tudo, deixa para o final. Primeiro você produz tudo, bota todo o conteúdo, treina e tal. Tá bem seguro? Aí você vai fazer essa coisa que eu chamo de enfeitar o pavão. Aí você vai dar enfeitada, que é inserir animação, transição de slide, coisas desse tipo, tá? Bom, primeira página é a página da capa. Vocês vão, durante a apresentação, dizer qual é o título, dizer qual é o seu nome, o nome do orientador, titulação. Esse é o básico que você vai falar logo no início. Pode falar mais coisas, você pode falar, meu título é esse, porque durante a graduação eu fiz um estágio, que é o caso da história, fiz um estágio e nesse estágio eu tive contato com esse público. Ou eu decidi trabalhar com esse tema porque eu identifiquei na minha família, nos meus irmãos, a formação do hábito alimentar, do nível de atividade física. Então, você pode até falar brevemente qual é a sua afinidade com essa monografia. Isso é bom, porque traz a pessoa que está avaliando para mais próximo de você, né? Bom, e aí você tem as mesmas partes da monografia. Então, vai ter introdução, objetivo, desenvolvimento, vai ter todas essas etapas. Deixa eu ver aqui, tem alguém me mandando mensagem. Eu falo aí nesse primeiro, como assim, Estela? No primeiro slide? Primeiro slide é você que está falando. Você vai colocar, você vai agradecer, ó, muito obrigado, participante da banca, fulano, ciclano, que são sempre dois, né? Tem um professor da casa e um professor que pode ser ou não da casa, a segunda pessoa, né? Que é a pessoa que efetivamente vai te avaliar. E aí você vai agradecer a oportunidade, muito obrigado por vocês estarem aqui. Essa é a apresentação de conclusão, do trabalho de conclusão do meu curso. Eu me chamo Estela, o título da minha monografia é esse, fui orientado pelo professor Sebastião Sérgio, mestre em fisiopatologia clínica. O meu trabalho, ele
transcorreu como resultado de um estágio. E aí você vai contar um pouquinho da afinidade que você tem sobre a sua monografia. Todo mundo tem alguma relação íntima com a monografia. Aí, por exemplo, o Wagner vai contar a história dele, vai falar: ó, a minha monografia ela foi mudando muito ao longo do tempo, conforme eu fui amadurecendo, conforme eu fui lendo cada vez mais, desenvolvi o tema, fui vendo que era mais relevante até chegar no produto que eu vou apresentar para vocês, que é um produto de extrema qualidade. Tá? Nesse momento, você pode dar uma levantada na sua própria moral. Tá? Já mostrou afinidade, já mostrou o que você vai fazer. E aí você começa com a introdução. Tá? Você pode fazer, como está a observação aqui, mais de um slide. Você pode colocar imagens nessa introdução. Você não precisa colocar todas as referências que você utilizou na monografia, nem tem como. Você não tem tempo suficiente para isso. Tá? Então, você precisa apresentar o seu tema. Então, o contexto geral do seu tema, dados epidemiológicos, não precisa ficar lendo o texto. Você pode ir colocando ali gráfico que você vai analisar na hora, que você vai olhar. Conforme a gente pode observar nesse gráfico, houve um aumento nos últimos anos de transtorno alimentar em ginastas, e eu vou discorrer ao longo da minha monografia sobre os determinantes do hábito alimentar, quais são as pressões sociais, e aí você vai contando tudo aquilo que está na sua monografia de uma forma sucinta. Tá? E você precisa dizer qual é o problema, qual é a sua questão central. Então, o meu objetivo com esse trabalho, tá, é elucidar todo esse processo. Aí você pode falar sobre o seu objetivo. Vai ter um slide específico sobre o objetivo, mas nesse momento você pode falar o porquê, que é a justificativa do seu trabalho. Por que é importante fazer o que vocês fizeram? Só porque não vai falar que é só porque você quer colar grau e pegar o seu diploma e ganhar rios de dinheiro por aí, não. Você vai contar ali com base naquilo que você colocou na sua introdução, o porquê que é importante. Você pode, inclusive, pegar trechos daquilo que você mesmo escreveu e colocar aqui, nessa parte da justificativa. Lembrando que a justificativa é o último parágrafo da introdução, aquela parte em que você coloca as informações sem precisar citar, porque é a sua justificativa para tudo aquilo que você está se propondo a fazer. Bom, objetivo. Aqui você vai colocar exatamente da forma que está na sua monografia, o objetivo geral e os objetivos específicos. É copiar e colar. Simples assim. Tá? Pode formatar para ficar bonitinho e tal, mas aqui é copiar e colar. Bom, depois vem materiais e métodos. Então, tem aqui esses pontos que é interessante você indicar todos eles. Mas isso daqui está lá no seu material, está lá no seu texto do materiais e métodos. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o texto de lá, vai colocar aqui e vai transformar isso em tópicos. Objeto de estudo, grupo estudado, tipo de banco de dados que você buscou, quais foram os termos, como que aconteceu essa coleta de dados, como que esses dados foram analisados no caso de um trabalho original. Tá? Então, você precisa me contar sobre a sua metodologia. É basicamente pegar a metodologia de lá, que está na forma de um texto, e transformar ela em tópicos. E aqui, na sua apresentação, você vai passar rápido por esse slide, porque esse é um slide que é quase um slide padrão para todo mundo que faz um trabalho de revisão bibliográfica. Então, o ledor ele não tem muito interesse nisso. O que ele quer saber mesmo é o que vem à frente, tá? Que é aqui esse núcleo da sua monografia. Tá? O núcleo da sua monografia está aqui, resultados e discussão. Tá? Ou seja, aqui você vai pegar cada um dos tópicos que são importantíssimos do seu desenvolvimento e você vai colocar nessa parte da monografia. Você pode utilizar mais de um slide, você pode colocar ali 3, 4 slides, não tem problema. Mas lembre-se que quanto mais slide você colocar, maior vai ser a impressão que você está correndo para atender o tempo. Se você coloca poucos slides, olha o desafio. Se você coloca poucos slides, você depende muito daquilo que você sabe, daquilo que você fez de anotação. Como a gente está fazendo a apresentação virtualizada, você pode colocar ao redor da tela do seu computador post-it
papeizinhos com anotações para você dar uma consultada ali, que ninguém vai ver isso. Você vai estar só desviando um pouco o olhar da câmera, um pouco para a direita, um pouco para a esquerda, e aí você vai observar as suas próprias anotações. Você vai fazer algumas anotações que você considera fundamental na hora que você estiver treinando. Você fala, caraca, eu estou esquecendo esse dado. Pega esse dado, anota num papelzinho, cola ali atrás do computador, na tela, no cantinho, em algum lugar, tá? Para que você consiga consultar. De preferência, próximo da câmera, para ninguém perceber que você está olhando muito para fora do campo de visão da câmera. Tá? Então, dá para colocar ali algumas informações ao redor da câmera, ali na parte de cima, colado na moldura do seu monitor, ali ao redor da câmera. Né? Bom, então, você vai fazer essa discussão, de preferência, trazendo os artigos e citando, ó, eu encontrei isso com esse autor, mas aquele outro autor apontou um outro dado. Esse tipo de conflito de informação é importante. Tá? Ou seja, mostrar o que um achou, o que o outro achou, ou mostrar que ambos encontraram resultados similares, mostrar que toda vez que você fala assim, porque diversos autores encontraram isso, então você tem que colocar mais de duas referências ali para você justificar essa fala de diversos autores. Tá? Bom, você vai discutir todos esses achados e o que esses autores trazem de informação para você. Tá? Além disso, a gente precisa, em resultados e discussão, já apontar quais são as conclusões, tá? Que é essa parte de considerações finais. As considerações finais, elas precisam estar associadas com os seus objetivos, objetivo geral e específicos. Então, da mesma forma que eu falei para vocês lá atrás, na hora de construir a sua monografia, que a parte conclusão, ela fazia uma referência direta com a parte objetivo geral e específicos. Tá? Então, traga aqui 2, 3 parágrafos da sua conclusão, tá? Coloca isso de uma forma resumida em tópicos, para você ir colocando ali, falando sobre cada um deles. É interessante para você mostrar que dominam o tema, que lá em desenvolvimento, você deixe alguma informação-chave fora do slide. Aí você vai falar assim, Sérgio, você está pedindo para eu não colocar uma informação importante no slide? Exatamente isso. Por quê? Porque eu quero que vocês falem o seguinte, quero que vocês cheguem na apresentação. Isso dá certo, o avaliador fica encantado quando isso acontece. Você vai chegar e vai falar assim, inclusive, tem um trabalho que é o trabalho de fulano de tal, não está escrito no slide. Tal. Você está trazendo essa informação da sua cabeça ou do seu post-it que está colado aqui do lado da câmera. Você vai lá, fulano de tal, o autor, não, ele fez esse mesmo teste, encontrou um resultado bem divergente. O resultado divergente dele, acredito eu que tenha sido pela diferença do N, eles utilizaram um N menor. Estou criando aqui uma situação hipotética. Tá? Então, você pode trazer alguma informação, uma informaçãozinha só, importante, mas que não vai estar no seu slide para mostrar que você está realmente dominando o termo. Tá? Você pode fazer, inclusive, esse macete aí do post-it que funciona bem. Tá? Aqui, em referências bibliográficas, você vai colocar as referências que você utilizou na apresentação. Então, por exemplo, lá em resultados e discussões, eu coloquei um monte de informação de diferentes autores. Vou fazer a citação e vou colocar as referências aqui. Tá? Uma coisa que fica legal em relação às citações é você fazer da seguinte forma. Você tem o seu texto principal aqui, e aí você vem aqui e insere uma caixa de texto, e aí você coloca aqui no cantinho a citação, por exemplo, fulano 2021. E aí, ao invés de deixar assim, como eu coloquei na formatação, eu coloco um tamanho um pouquinho menor, jogo para a direita e coloco uma cor de fonte
que vai ficar um pouquinho mais claro aqui, ó. Pronto, a citação está ali, discreta, sem poluir o slide, a informação principal está aqui e a referência bibliográfica está ali do lado. Eu vou colocando isso aqui, ou do lado de cada fala, ou quando forem todas as falas do mesmo autor, eu venho e coloco ela aqui embaixo, indicando que é de todo mundo. Se forem mais de uma citação, então vem aqui, ó, fulano, e aqui, ó, já o segundo tópico, quem falou foi o Beltrano. Vou colocar aqui, ó. Beltrano. Ó, fulano falou isso, Beltrano falou aqui. Então, citação colocada, de forma sutil, sem poluir o slide, mas está atendendo ali a recomendação. Essas duas referências que eu coloquei aqui, elas obrigatoriamente, elas têm que estar presentes aqui. E aqui não tem problema se as referências ficarem pequenas. Tá? Você vai colocar as referências no formato ABNT, sem esses marcadores aqui do lado. Tá? Então, eu vou retirar o marcador e vou colocar direto a referência. Tá? Todas elas. E se eu precisar, ó, eu amplio o espaço aqui. Tá? Esse é um slide que fica feio mesmo, mas não tem problema. Tá? Isso já é esperado. Que tem ali várias referências e essas referências vão estar, inclusive, com um tamanho um pouco menor. Ninguém vai parar para ler cada uma das referências. Você precisa colocá-las ali e você também precisa distribuir bem o tempo em relação aos seus slides. Você não vai gastar tempo seu de apresentação falando sobre cada uma das referências que você citou ali. Não. Essas foram as referências utilizadas no meu trabalho. Eu gostaria de agradecer aos membros da banca, que se você quiser, você pode colocar foto aqui. Tem gente que coloca foto das pessoas que participaram do processo, que ajudaram. Tem gente que faz trabalho com ratinho, coloca foto do ratinho ali, agradecendo ao ratinho que morreu para poder ser realizada essa pesquisa e tal. Escolha de vocês. Finaliza. Muito obrigado. Agradece o pessoal da banca e sustenta, porque depois você vai ser sabatinado, tá? Aqui a gente tem alguns formatos de cor e fundo que podem ser utilizados na apresentação de vocês. Isso não é uma regra, isso é uma sugestão. O conteúdo de alguns slides, eles precisam ser respeitados. Então, aqui, por exemplo, título, nome, local, ano, como eu falei lá no início. Tem um tempo, sim. Se não me engano, a apresentação é de 20 minutos, e aí você tem o total são 40, sendo 20 minutos de apresentação, se não me engano, 10 minutos de arguição e tem uma margenzinha aí de uns 10 minutos. Normalmente, essa defesa ela é feita pelo Zoom. Ó. Então, como ela é feita pelo Zoom, o Zoom limita aos 40 minutos, e isso é legal porque obrigatoriamente você não pode passar do tempo. Se eu não tiver em outras apresentações, eu posso assim estar, se for interessante para vocês. Isso é uma outra coisa que eu sempre falo para o pessoal. Você precisa de apoio. Tem gente que fica muito nervoso com a presença do orientador. Tem gente que fica muito calmo com a presença do orientador. Então, você precisa refletir sobre que tipo de pessoa você é, Wagner. Se você vai ficar mais calmo ou mais nervoso. Se for para você ficar mais calmo, sem problema algum, me passa esse link. E não só me passa esse link, mas passa para as outras pessoas também. Quem manda o link é o professor da casa responsável pela defesa. Então, aí você me passa o link que se eu tiver disponibilidade de horário, eu com certeza vou participar. Tá? E normalmente é pelo e-mail, sim. Tá? Vocês passaram a disponibilidade de horário para vocês, ainda estão sendo construídas esse casamento entre professor responsável, professor avaliador e aluno, para encaixar tudo isso e atender o tema também. As pessoas que vão avaliar vocês são pessoas que têm alguma proximidade com o tema. Né? Então, por exemplo, tinha gente perguntando, eu escolho o Cadu ou o Gustavo?
Se escolheu o Gustavo antes, provavelmente vai ser o Cadu agora, ou uma outra pessoa de fora também dessa mesma área, né? Convidem as pessoas que você acha que você acha que vai te deixar calmo, tá? Então, eu quero convidar minha mãe, minha avó, minha tia, meus amigos de faculdade, meus amigos da academia. Pode lotar a sala, não tem problema. Essas pessoas só não podem dar pitaco no meio da sua apresentação, né? Mas se houver um tempinho lá no final, os últimos 10 minutos, 5 minutos, se a banca assim permitir, esse pessoal ele pode se colocar também, pode fazer alguma participação, né? Tem gente que se sente bem quando tem outras pessoas porque se sente apoiado, se sente valorizado nesse momento. Tem gente que fica muito nervoso, então isso é uma escolha que eu deixo por conta de cada um dos alunos, né? Eu, sinceramente, eu prefiro que tenha mais gente ali, porque aí depois você tem até o que conversar com o pessoal, tal, falar das coisas que saíram erradas, porque sempre vai ter um detalhezinho ou outro que vai sair diferente daquilo que você estava planejando. A gente prefere ficar sozinho. Tem gente que eu vejo que tem outras pessoas ao redor do computador ali dando, mandando aquela energia positiva, tá? Mas isso é uma escolha de vocês, tá? Essa apresentação, ela é uma apresentação que tem toda uma formalidade, tá? Ela vai ser mais ou menos formal dependendo de quem for o seu avaliador. Normalmente, quando a gente tem uma pessoa mais fria na avaliação, isso acaba contagiando também quem está apresentando. Mas não deixem as suas características pessoais de lado, tá? Esse momento ele é seu, ele não é da banca, tá? Ele é um momento seu. É um momento de você mostrar aquilo que você estudou, aquilo que você sabe, o seu processo de desenvolvimento ao longo da graduação. Então, é um momento bastante especial para você. Pode ter certeza que para o membro da banca, ele vai avaliar um monte de gente, provavelmente já avaliou muita gente antes. Então, não é um momento tão especial para ele quanto é para você. Para você é a sua monografia, é o seu trabalho de conclusão de curso, tá? Depois que terminar a apresentação, comemore, vá com os seus amigos, com as pessoas que você normalmente tem contato, respeitando as restrições sociais, com seus familiares, com aquelas pessoas que foram importantes para vocês, porque esse é um momento, como eu estava falando, seu. Ele é um momento totalmente seu, então aproveite bastante. Vocês vão saber a nota depois. Depois, normalmente roda uma semana aí para vocês saberem a nota. Tá? Por quê? A nota é uma média ponderada do ledor e do avaliador, né? E as notas que mais têm peso são a minha nota e a nota do ledor, do avaliador, tá? A nota que tem menos peso é a nota do ledor, tá? Então, fica tranquilo. O que a maior parte dos avaliadores querem saber é se você fez a sua monografia. O que mais faz o aluno tirar uma nota baixa é ele não demonstrar que conhece aquilo que está falando, né? Revisem o texto, tá? Por favor, sem erros gramaticais, sem erros de concordância, tá? Deem uma revisada, peçam para qualquer pessoa, mesmo que não seja da área, dá uma lida, vê se não tem nada de errado ali. Não, não é falado na hora, Saulo. O avaliador, principalmente quando é um avaliador externo, ele nem sabe como é o modelo de notas, então não é esse momento. Tem gente, eu costumo dar minha nota na hora, tá? Eu falo, ó, seu trabalho foi muito bom, tá? Ou pelo menos isso, pelo menos isso. Eu falo, o seu trabalho ele carece de mais informação, ele carece de mais pesquisa. Então, se não está bom, eu falo educadamente que não está bom. Se estiver bom, eu falo que está bom. Se estiver ótimo, eu falo, pô, está muito bom. Você me deixou surpreso, eu estou super feliz com o seu trabalho, estou orgulhoso e tal. Mas se não estiver bom, eu falo também. Mas isso aí cabe ao ledor. Desculpa, ao avaliador. Tem avaliador que vai ouvir o que você vai falar, vai fazer cara de paisagem, vai te dar uma nota muito baixa ou muito alta e você não vai fazer ideia se foi baixa ou se foi alta, né? Então, não se preocupem com a nota, se preocupem em mostrar que vocês dominam o tema, tá? Use essa dica que eu dei para vocês de deixar um detalhezinho ou outro de fora do texto dos slides para que você fale isso, tá?
mas sempre com bastante segurança, né? Usa o esquema dos post-it, mostra a sua afinidade com o tema nesse primeiro momento, né? Sei que eu falei meio rápido, porque a gente sempre tem pouco tempo nas nossas reuniões. Então, se precisar, eu vou colocar no YouTube, você dá uma lida, vê de novo o vídeo, entende ali melhor cada item que eu falei para que você fique bem seguro em relação a tudo, tá? Se vocês quiserem me mandar antes, me manda antes que eu dou uma olhada, tá? Uma olhada para ver como é que está a apresentação. Eu recomendo que vocês treinem também. Treinem. Pega uma pessoa que não vai estar dentro da sua casa, ou então se estiver dentro da sua casa vai estar num outro cômodo. Cria uma conferência, um link pelo Zoom ou por alguma outra ferramenta e apresenta para essa pessoa como se você estivesse fazendo online. Para quê? Para que dessa forma você reduza a chance de dar algum problema técnico na hora da sua apresentação. Tá? Ah, Sérgio, a minha internet aqui não é muito boa, não. Eu vou para casa da minha avó fazer a apresentação, porque lá a internet é o aço muito rápido. Tudo bem. Antes disso, vai na casa da sua avó, senta lá no computador, ou então leva o seu computador, não sei como vocês vão fazer. Abre a apresentação e combina com alguém que pode ser até um amigo seu de faculdade. Fala, ó, 3 horas da tarde eu vou te mandar um link, você acessa que eu vou apresentar o meu TCC para você. E aí você vai observar, vai ter esse feedback, se o áudio está funcionando bem, se a câmera está funcionando bem, se tem algum bebê chorando, igual aqui em casa, que sempre chora para trocar fralda e tal, se está saindo no áudio ou não. Então, segue treinando, treina sozinho, treina apresentando à distância, me manda o material, tá? Que vai dar tudo certo. Eu tenho certeza que vocês fizeram os seus trabalhos, tá? Vocês têm boas notas, tá? Eu não posso revelar as notas, mas eu sei que vocês têm boas notas, então fiquem tranquilo que isso vai ser somente uma formalidade para vocês. Se alguém também não tivesse uma boa nota, eu ia falar, ó, fulano, capricha na apresentação, porque é o momento de você dar o gás nesse momento, que não é essa situação, vocês estão numa condição favorável, é só vocês não vacilarem que vai dar tudo certo. Dúvidas? Perguntas? Eu tenho, professor. Eu queria te perguntar se o avaliador ele vai estar vendo só o que a gente tem no slide, ou ele vai receber previamente a monografia e vai ficar com ele no momento da apresentação. Como é que vai Não, funcionar essa parte? na maioria das vezes o avaliador ele chega, ele não tem contato com a monografia, ele tem contato com aquilo que você está apresentando ali. Então ele não vai fazer uma comparação e ficar olhando a sua monografia enquanto você apresenta. Tá? Ah, Tem tudo bem, gente, então. tem avaliador, principalmente quando é um avaliador externo, que está um pouco mais inseguro, porque tem algumas pessoas que são novas ainda nessa coisa de fazer avaliação, de participar de banca, que estudam um pouco o tema antes para ter algum questionamento lá na frente. Tá? Mas isso aí também não faz muita diferença, porque o sujeito que vai estudar ou o sujeito que não vai estudar para ser avaliador, no final das contas, ele vai chegar naquele momento com um entendimento basal muito bom sobre o seu tema. Tá? Então, não faz diferença. Por exemplo, você vai falar de, sei lá, formação do hábito alimentar, atividade física. Para a Beth fica escutona, a Beth sabe bastante sobre isso. E aí ela não, com certeza ela não vai estudar para ser da sua banca. Mas talvez uma outra pessoa que seja um pouco mais segura, seja nova ainda, dê uma estudadazinha, mas o que ela vai estudar vai fazer com que ela fique com um conhecimento muito próximo da Beth ali para perguntar. Então, na prática, para você isso não vai fazer muita diferença. Não? Mas o principal objetivo aqui não é ver se você colocou aqui na apresentação aquilo que estava na monografia, e sim se você consegue, de maneira articulada, falar sobre o tema da sua própria monografia, do seu trabalho de conclusão. Estela, eu tenho certeza do que eu estou falando. Pode ficar, se isso vai te deixar mais tranquilo, fica tranquilo, faz uma boa apresentação. Né? Mas assim, não,
tem um peso alto na apresentação. Então, se você ficar zerada, não importa o resto. Você precisa ir de maneira, pelo menos, satisfatória na apresentação para que o resultado seja bom. Tá? Dúvidas, perguntas? Ô, Sérgio, Outra questão, Saulo, só de você falar eu lembrei. Cuidado com as oralidades, tá? Sejam formais, se arrumem, penteiem o cabelo, botem uma camisa social e tudo mais, para fazer uma apresentação passando o máximo de seriedade possível. Lembrei de você para nada de ficar falando de coisas muito orais, digamos assim. Tá, fala aí, Saulo. eu com a câmera desligada, tu percebeu que eu tô todo desgrenhado aqui, né? Tô largadão mesmo. Mas no dia eu vou me arrumar, vou botar uma camisa Isso, social. aí no dia vocês Foi eu, cara. Eu tô de preferencialmente fiquem com a mudança câmera aqui, tá uma ligada, tá? bagunça. A regra é câmera ligada no dia. Sim. E te É. falar, mas na verdade, quanto à monografia ainda, eu tô ajeitando, porque eu quero deixar ela certinha. Eu tenho mais uma dúvida ou outra quanto à introdução, resumo, que eu fiz meio correndo. Eu posso te mandando pelo WhatsApp depois para ir, só para Pode acertar? sim, pode sim. Acho que só isso, só. Tudo bem, Estela. Manda lá que eu te respondo. Tá? Sobre a apresentação, tranquilos? Confiantes? Tranquilo. Tranquilo, show. Agora tá na Mais rebarba, agora confiança. é só alegria. Agora é aquela hora de dar o gásinho final, aquele. Quando você faz uma corrida boa, você não precisa nem de muito sprint. Então, é só aumentar um pouquinho o ritmo ali para finalizar bem. Tá? Se vocês Aí, show quiserem de bola. gravar a apresentação e me mandar, eu posso dar uma olhada também, mas aí é a escolha de vocês, não tem essa necessidade, tá? Vou mandar só a parte escrita depois para dar uma olhadinha. Tá Pode ser? ótimo. Os Ok, slides, sem né? problema. Falar eu falo muito, é tranquilo. Professor, eu ia até te falar, a minha correção parece que não alteraram nada. Eu posso manter aquele arquivo então e me basear nele? A Estela até me perguntou sobre isso, teve mais gente que me perguntou também, porque a gente foi orientado a corrigir no próprio arquivo do Word. Se vocês receberam um arquivo do Word que está certinho, que não tem nada, manda É, ver, eles tá me para devolveram frente. só o PDF, mas parece que mesmo convertendo em um Word não tem nada assim de diferente. Na dúvida, manda uma mensagem para a Ione ou para o Cadu e pergunta, eu queria saber se realmente não teve nenhuma observação e tal, que foi o que eu Tá, orientei para a Estela, inclusive. O que ela ok. respondeu, Ione? Respondeu não? Tá? Hum, Então, a princípio, está tudo ok. certo. Tudo bem? Tudo bem. Vou fechar o compartilhamento aqui. Então, Sérgio, fala, Estela. rapidinho. Na minha mono, eu queria que você olhasse o que que eu preciso acrescentar mais, o que que você acha que eu devo acrescentar de informação. Tem como você fazer isso? Dá, sei lá, uma diquinha. Falta um pouco disso, tá falando um pouco de alguma coisa, Claro? tá? Vou te mandar então agora. Tá, eu só não vou te responder agora, porque agora eu vou Não, entrar tudo bem, eu vou te mandar agora quando você quiser, quando der, quer dizer, quando você puder, você me manda. Tá Mas já tô ótimo. bem mais tranquila com isso que você falou, das notas. Tava Tá muito tranquilo. nervosa. Vai dar tudo certo. Tá. Sérgio, Fala, Saulo. falando nisso, eu adicionei um capítulo lá na minha monografia que eu achei legal, falei sobre dieta cetogênica, que é para ficar diferente, né, do que eu pesquisei, uma visão conflitante do que eu estava falando. É Isso é legal isso, né? importante. E esse é o tipo de contraponto que mostra conhecimento sobre o assunto. E é isso que isso que o avaliador quer ver. Tá? Então, lembra Eu de pensei colocar isso nisso, eu na botei mais um apresentação capítulo também. disso e de fibra também, fibra dietética, que ele não deu tempo de colocar. Eu acho que ficou bem legal, agora é só parar. Tá ótimo. Valeu, muito obrigado. Falou, Saulo. Wagner, mais alguma coisa? Não, professor, eu tô mais tranquilo agora. É só questão de me organizar mesmo, que eu tô de mudança aqui em casa. Tô meio corrido, mas eu vou montar os slides e te mando também para te dar Isso. uma sugestão. Quando vocês me Aí, mandarem, me mandem no formato PDF. Né? tá bom. E treine essa parte de tecnologia ali na hora, para não Uhum. ter problema. Então, ver se o webcam está funcionando direito, se o microfone está com áudio bom, se precisa
botar um headset ou alguma outra coisa assim para melhorar a qualidade. Tá ok? Dúvida, Estela? Ok. Pergunta? Não, não. Tudo certo? Tá, Vai. tudo indo. Mas vai ficar. Gente, Ô, ó, Sérgio, fala. Já ia mandar um beijo e abraço na hora. Vai, só salve. para fechar, o meu áudio sai legal aí? Tu falou da parte técnica. Sai. Se vocês quiserem ligar a câmera aí e falar e tal, o áudio Ah, a todo câmera vai tá aqui para tranquilo. você É o também. áudio que eu tô sem microfone, aí eu tô usando o áudio do computador, mas dá para escutar legal, né? Dá sim. Eu estou escutando bem. Então, Aliás, valeu. eu uso o microfone embutido on-board do computador também. É o meu também. Funciona bem. Então, Tá? fechou. Valeu, obrigado. Obrigado, professor. Se puder colocar a conferência gravada lá para a gente pegar os detalhes depois também? Vou colocar assim que ele acabar de Tudo bem, processar o tudo vídeo. bem. Obrigado. Tá? Tudo certo, Estela? Sim. Então, beijo, um abraço. A gente se É, vê durante a semana. tá. Deixa eu fechar aqui a gravação.